sem, sem grandes pretensões, mas com o desejo tão somente de compartilhar alguma coisa da Bíblia. Eu gostaria de falar, comentar algo que está no livro de Evangelho de São Lucas, no capítulo 8, no versículo 28. Aliás, Lucas 9, verso 28, diz assim: cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, Jesus, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas, conservando-se acordados, viram a sua glória e os 2 varões que com ele estavam. Ao se retirarem estes de Jesus, disse-lhe Pedro: Mestre, bom é estarmos aqui. Então, façamos 3 tendas, uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias, não sabendo, porém, o que dizia. Sempre Pedro, o homem que antes do Pentecoste, antes de realmente receber aquela unção, receber aquele batismo especial vindo da parte de Deus e ser cheio do Espírito Santo, era um homem comum, como continuou sendo comum, mas agora com uma certa diferença, né? Era Deus regendo a sua vida, mas Jesus ainda aqui, quando nós lemos esse texto da palavra, Jesus ainda não tinha morrido, não tinha ressuscitado ainda. E Jesus havia comentado com eles a respeito da ressurreição. E Jesus subiu ao monte para orar e levou os 3 lá, o Pedro, o João, o Tiago. E de repente eles estavam sonolentos, né, em Jesus orando, mas não dormiram. E de repente eles viram que o rosto de Jesus se transfigurou, suas vestes se tornaram brancas. Então, um momento assim realmente celestial, quando o céu se abriu e de repente Moisés, aquele que é até hoje, né, é o profeta dos judeus, né, com a sua lei, enfim, e Elias representando os profetas ali, né, mas a cena era tremenda, era algo totalmente especial. Mas e dentro desse quadro, né, é interessante que Jesus conversava com Moisés e com Elias e falava sobre a partida dele, né, sobre a ida dele, né, sobre a morte, sobre o sacrifício, sobre a volta de Jesus para a glória de onde ele veio. E então foi tão extraordinário aquilo que Pedro falou: Senhor, façamos aqui uma tenda, uma para ti, uma para Elias e outra para Moisés, né? Com certeza ele estava se incluindo na tenda de Jesus, né? Mas ele simplesmente, acanhadamente, né? Mas eu acredito que com um pretexto também de estar ali, né? Mas de repente ele não sabia realmente o que estava dizendo. Vejamos, em primeiro lugar, Jesus estava falando de ressurreição. Jesus estava falando do mundo celestial. Jesus estava falando da eternidade. Jesus estava falando da glória de Deus, da glória do Senhor, do reino de Deus. Inclusive, Jesus veio ao mundo, a finalidade de Jesus não era principiar uma religião, era simplesmente trazer um testemunho de que Deus existe, de que Deus é real, que Deus é Criador, que Deus é Senhor, que Ele é soberano, que todas as coisas estão debaixo do próprio domínio dEle, e que Ele tem toda a autoridade, que Ele é Senhor de todo o universo. Eu gosto muito do Salmo 68, quando termina aqui a palavra de Deus falando que Deus, a fortaleza do Senhor é do espaço sideral, né?
e que sua majestade está sobre Israel e que ele é tremendo nos seus tabernáculos. Acho muito interessante isso, quando de repente enfatiza o Deus de todo o universo, né? Os cientistas ainda hoje têm muita teoria e muitas coisas também concretas, estudadas e confirmadas, mas a maioria daquilo que creem, né, são teorias. De um universo insondável, né, um universo que nós somos quase nada, né, nosso planetinha é quase insignificante dentro de um universo. E a palavra fala dessa glória, dessa grandeza, né? Mas nós olhando lá para aquele convite ou aquele pedido de Pedro para fazer uma tenda, veja, Jesus veio dos céus, veio da glória para nos levar de volta para lá. Jesus fala, na casa de meu pai há muitas moradas, vou preparar-vos lugar. Jesus veio para nos resgatar de um mundo em trevas, de um mundo perdido, de um mundo ameaçador em todos os sentidos. Você na rua, ou até dentro de casa, né, você sofre ameaças, não ameaças simplesmente provinda de pessoas, mas ameaças também no mundo espiritual, quando Jesus fala que o diabo, seu inimigo, veio para roubar, matar e destruir. Há uma ação realmente espiritual, demoníaca, maligna, né, atuando nos ares, no mundo espiritual. Mas nós vemos que de repente Pedro falou, vamos ficar aqui na terra, vamos ficar por aqui está ótimo, né? Afinal de contas, Moisés aí, Elias aqui, e o Senhor aqui, né, falando com Jesus, né, e isso trazendo aqui comodidade, trazendo simplesmente uma vida, de certa forma, egoísta, até, né, despreocupadamente com um futuro por vir, despreocupadamente com a vida após morte, a vida, enfim, o que importa para nós e que nós precisamos ter sempre no nosso coração e na nossa mente, que existe os céus, existe uma glória, existe um mundo além do nosso. Existe um Deus Criador, ou Deus Criador, que em Cristo Jesus veio nos resgatar e nos arrancar desta terra. Ainda que no livro de Efésios diz que nós já em Cristo Jesus já estamos assentados nas regiões celestiais com Cristo. É já viver uma parte desse céu aqui na terra, porque Cristo veio para fazer em nós uma morada. E uma morada pelo Espírito Santo que nos condiciona, que nos leva a uma condição de suportarmos as lutas do nosso dia a dia e termos uma esperança diante de tantas situações, não só uma esperança de algo melhor por aqui, mas mais do que isso, a esperança de uma glória, de um céu, de uma eternidade com Deus. É como que voltar para casa, o pó volta para o pó. Ainda que haja a ressurreição ali na frente do corpo, mas a alma daqui vai para a glória, vai para a presença do Pai. Todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, porque Ele diz, eu sou o caminho, é a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, se o nosso cristianismo não tiver a visão da glória, não viver a expectativa dos céus, não viver já essa eternidade, não é? Essa fé, esse apego, esse desejo, o nosso cristianismo é vão. A Bíblia diz, miseráveis aqueles que esperam apenas das coisas deste mundo. Jesus fala, que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma, né? Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude a vivermos com os nossos olhos, com o nosso coração, com a nossa vida voltada para a glória. O apóstolo Paulo ele diz, quanto anseio por deixar o corpo deste tabernáculo e estar com o Senhor. Ele fala também num outro livro do Novo Testamento, Paulo fala, né,
que para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Você estar com o Senhor é a melhor coisa. Por isso que o texto, ali no Monte da Transfiguração, o texto diz que Pedro não sabia o que estava falando. Ele achou tão lindo, tão bonito, que ele quis ficar ali mesmo, né? No arroz com feijão, digamos, né? Nas coisas elementares e básicas para essa carne, para esse organismo, para esse estômago, para esse pâncreas, para esse intestino, né? Para essas coisas tão limitadas, né? O nosso corpo, o que devemos também cuidar, claro. Mas certamente um dia nós vamos deixar esse corpo, e é importante que desde já venhamos a investir no reino eterno, no reino de Deus, né? Fazer uma tenda aqui com Jesus, um barraco aqui para morar com Jesus, não, é melhor morar com Ele na glória dele, porque para isso Ele veio, para isso Ele morreu, para isso Ele ressuscitou, para isso Ele está presente hoje, para que possamos ir estar com Ele pelos séculos dos séculos, e toda a eternidade com Deus. Que Deus abençoe. Não viva tão somente na expectativa do seu carro, da sua boa casa, das coisas materiais, do seu dólar ou seu real, enfim, da sua libra esterlina, não importa. Não viva enraizado e apegado nas coisas materiais, porque tudo passa, tudo perece, né? Mas os céus e a glória permanecem para sempre. Deus abençoe. Até uma próxima. Fica com Deus.